Seu lenço foi glorificado na pessoa. Irmãos, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo é de grande interesse para nós. E também de grande interesse para todos quantos realmente ainda serão do Senhor. Eu gostaria de passar para você, eu vou passar mais ou menos por cima de algumas coisas, mas vou me ater a alguns textos que são para mim de suma importância e acredito também para a igreja do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15. E o tema é o tema que o apóstolo Paulo já deu à ressurreição. Só de mim. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceste. Importante. Pelo qual também sois salvos, se o retiveres, ao como vos tenho anunciado. Se não é que Cristo em vão. Interessante é que ele começa batendo numa tecla de perseverança. Ele bate numa tecla de permanência. Você tem uma palavra uma vez, eu disse que existem crentes que são nuvens levadas ao vento. Eles estão andando como nuvens para um lado e para o outro, e não permanecem naquilo que tem que permanecer. Por isso que Paulo, ele pregando aos Coríntios, ele disse, pelo qual também sois salvos. Agora vem a questão, se o retiveres, você recebeu o Evangelho, retenha no teu coração o Evangelho. Você creu, graças a Deus. Deus te deu o privilégio de crer, porque há milhares que não creem. Você aceitou, você creu, você deu um lugar. Paulo está dizendo permaneça. Amém, queridos? Permaneça. Porque Ele é a sua salvação. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ei, eu disse no começo que nós somos santo, puro e verdadeiro para Deus. E eu quero repetir isso aqui. Cristo morreu pelos nossos. Significa que eu estando nele, eu não tenho mais. Ele já morreu pelos meus pecados, então eu não tenho que morrer pelos meus pecados. Você tem que entender isso, senão não vai dar certo. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Novamente, os meus discípulos da escola bíblica dominical estão em frente ao número 3. O que, pastor? 3 dias no seio da terra. Esse número 3 ele é tremendo, né, gente? Fantástico demais. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. É um mistério essa palavra, porque, segundo alguns historiadores, ainda existem pessoas que estão neste mundo
dando testemunho de que Jesus Cristo vive dentre os mortos. E não sou eu, porque eu tenho apenas 75 anos. Não sou eu. São pessoas que estão por aí, dos quais Paulo disse: a maior parte já dorme, mas alguns ainda estão vivos. Bem, vamos interpretar de uma forma muito inusitada aqui. Vivos no tempo do apóstolo Paulo, é mais fácil aceitar, né? Até terminar o tempo de Paulo, Paulo disse: as testemunhas que viram Jesus, mais de 500 pessoas viram Jesus. Depois foi visto uma vez, verso 6, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Amém, queridos? Jesus não deixou nada no vão, ele deixou testemunhas. Uma coisa interessante é que a gente só sabe até o momento em que ele ressurge dentre os mortos, e Maria Madalena e outras Marias e discípulos foram até o sepulcro e só acharam o pano enrolado lá na pedra e os anjos na frente do sepulcro, que perguntaram: a quem buscais? E eles disseram: buscamos a Jesus de Nazaré, que morreu e foi sepultado aqui. E os anjos disseram: ele não está mais aqui, ele já subiu. Amém? Até ele nós conhecemos, nós sabemos. Mas, pasmem, ter sido visto por mais de 500 irmãos. E por fim, apareceu numa reunião especial aos 12 apóstolos, os fundadores, ou seja, os mantenedores da doutrina. Jesus apresentou-se a eles. Jesus disse: eis-me aqui. É muito importante a gente saber disso, porque ele vive. Posso crer no? Amém? Ele vive. Ele tem mais de 500 testemunhas de que ele vive. Isso é fantástico, isso é tremendo. Algumas pessoas dizem: não houve ressurreição. Ei, olhem para mim. Alguém disse: alguém roubou o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Foi roubado o corpo de Jesus. Não creio que ele ressuscitou. O corpo foi roubado, por isso que ele não está aqui. Os guardas adormeceram na porta do sepulcro. Entrou alguém, e a Bíblia diz, eu não preparei o versículo, mas vem claro na minha memória, que Herodes deu dinheiro aos guardas. Vocês vão receber essa propina para dizer que alguém roubou o corpo dele. Isso para mim implica que até Herodes cria que ele ia ressuscitar dentre os mortos. Amém? E por crer que ele ia ressuscitar dentre os mortos, já tentou de antemão abafar essa grande verdade. Mas não foi possível. O Espírito do Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não estava mais lá. Isso é muito importante. Agora diz mais a palavra: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
Quando você fala, não tem ressurreição de mortos, então você está dizendo que Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, esse aqui pega. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Amém, gente? Pregar mais o que é? Ele não ressuscitou, ele está no túmulo, só existe agora pó, cinzas. Vai pregar mais o que? Já se esvaiu-se a nossa esperança, não há mais esperança. Jesus Cristo está morto, está sepultado, já virou cinza. Se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. E é inútil a nossa pregação. Gente, pelo amor de Deus, se eu não crer que Jesus ressuscitou, eu joguei mais de 50 anos da minha vida fora. Você não. Você começou ontem. Mas eu estou servindo a esse Jesus que eu prego quando eu tinha apenas 17 anos de idade. Foi quando eu tomei uma decisão muito suprema para servir ao Senhor. E se desde aquela idade, ainda da adolescência, eu comecei a servir esse Jesus, e ele morre e não ressuscita. Paulo disse: é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. E a minha é muito mais vã. Eu tenho que começar a chorar hoje. Mas aqui está o homem que acredita piamente que Jesus Cristo vive. É por isso que eu nunca deixei de pregar o Evangelho. Satanás já tentou de todas as maneiras me parar, mas de todas as maneiras, talvez ele tenha que inventar mais alguma coisa, porque ele já está cansado de inventar coisas, mas esse homem aqui está duro de parar. Sabe por quê? Porque Cristo vive. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E o Espírito dele está aqui. Aleluia. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Que testemunho falso. Eu estou há mais de 50 anos dando um testemunho falso, então, dizendo que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou dentre os mortos, e eu estou dando testemunho disso que está na palavra, e o meu testemunho é falso. Será que eu não me toquei durante esses anos todos que eu estou contando uma coisa de mentira para todos os homens? É o que Paulo está dizendo aqui. Olha só, assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Nesse meio está incluído esse homem aqui. Nesse meio está incluído o Júnior, que também prega, o Jéssica, que prega, o Marcelo, que prega, Cícero, que prega, Riso, que prega, o Josias, que acredita, os Ernestos, que creem, o Santana, que veio lá do Cafundó do Judas para cultuar num culto como este aqui. Santana não mora aqui perto, ele mora lá para lá com 49. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Essa palavra me deixou, eu falei: Deus, o bom é que eu creio de todo o meu coração, e ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Nem a inteligência artificial que está rolando por aí, inventando coisas. Se você consultar a IA acerca da ressurreição, eles vão te dar uma nova versão atual. E eles vão dizer para você:
Inventaram um Cristo artificial e vocês são bestas. E tu, pastor Marcos, é falsa testemunha de Deus. Para de pregar essa baboseira. Né? Para. Mas nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. O Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Ele está aqui. Não importa se a igreja está vazia, não importa. Você está aqui e o Espírito Santo está aqui através de você. Ele não está aqui para ungir cadeiras vazias. Ele está aqui porque você veio cultuar o eterno. Aleluia. Oh meu Deus. Se ele não ressuscitou, eu sou falsa testemunha de Deus. Porque, verso 16, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo não ressuscita. Eu disse nessa igreja que eu gosto mais de fazer funeral do que casamento. Alguns aqui dizem que eu falo loucura aqui nesse altar, mas o funeral é melhor do que o casamento. Porque o funeral é o encontro de você na eternidade. Pastor, o senhor é louco? Sou. Tranquilo. Tranquilo. Faço com todo prazer, porque eu tenho certeza, 100% de certeza, que o seu corpo desce ao pó, mas a sua alma e o seu espírito estão com Deus. Isso eu tenho certeza, e que vão voltar, e você vai receber um corpo glorificado para viver eternamente. Glória a Deus. Essa é a minha esperança de pregar o Evangelho até hoje. Uma vez eu estava orando e Satanás chegou para mim e disse assim: você crê nessa situação, nessa coisa que Jesus morreu para te salvar? Você não está sendo retrógrado? Pare e pense, como é que pode um homem que nasceu de um homem chamado José e Maria, numa estrebaria e extensa pobreza, ter poder para te salvar? Você crê nessa coisa? E eu digo, capeta, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, gente? Talvez você também já tenha sido assaltado por essa dúvida, mas não duvide, Jesus Cristo é o Senhor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha esse versículo aqui. Eu comecei falando uma coisa que alguns pensam que é heresia. Eu disse: nós já não somos mais pecadores. Cristo ressuscitou e nós não permanecemos mais no pecado. Quem está me entendendo, diga-me. E você não permanece, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não precisa crer se você não quiser, mas se você crê, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que o pecado não tivesse mais domínio sobre a sua vida. E é vã a vossa fé. Também, verso 18, vamos lá, temos tempo hoje. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Verso 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O último funeral que eu fiz nessa igreja foi da minha esposa. Não me lembro se tem feito mais algum. Acho que não fiz. Fiz. Alguém lembra se eu fiz no funeral depois que você ter a minha esposa? Não morre gente. Eu já estou até perdendo o jeito de fazer funeral.
Os irmãos são muito fortes. Vem a Covid, vem as pestes, eu faço unção, oro, todo mundo está em Deus. Isso aqui. Verso 18, Paulo diz: se não cremos que Jesus ressuscitou, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O crente não morre. Amém, Santana? O crente não morre. O crente dorme em Cristo. Amém, queridos? Ah, fulano morreu. Não, ele era crente? Sim, então ele não morreu. Ele dormiu em Cristo. Paulo está dizendo isso aqui no verso 18, eu vou ler de novo. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Como? Se não crê na ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos, não vão ressuscitar. Acabou. A doutrina por aí diz que morreu, acabou, cessou tudo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a vida continua após a morte. Agora vem o verso 19, que também me chamou muita atenção. Se esperamos em Cristo só nessa vida, se esperamos em Cristo só nessa vida, e não na vida futura, somos os mais miseráveis de todos os homens. Estou pregando uma coisa e vou me considerar o mais miserável de todos os homens, porque eu não desfrutei de nenhum prazer desse mundo por causa da renúncia que fiz por amor ao Evangelho e de me entregar 100% para o Senhor, carregando a minha cruz de ministério, sacrificando meus 3 filhos, minha esposa, minha família. Eu sou o mais miserável dentre os homens. Se a vida cristã é só nessa vidinha aqui, eu sou o mais miserável dentre os homens. Se não há ressurreição de mortos, eu sou o mais miserável dentre os homens. Toda ministração e trabalho e viagem e seminários que a minha esposa fez não valeu nada. Ela é uma mais miserável entre as mulheres. Estão seguindo o raciocínio? Ou não? A maneira como eu prego, muitos se perdem no caminho. Você não está pregando coisa confusa. Ao mesmo tempo que ele disse que Jesus Cristo vive, ele fala que era um miserável quando ele está sendo Jesus aqui. Sem que Jesus ressuscite. Então você tem que seguir o raciocínio. Agora vem o verso 20 e você vai ficar feliz mais agora. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê? As primícias dos que morrem? Não. As primícias do quê? Ei, primícia, olha para mim. Por que primícia? Porque os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro. Serão levados de uma arrebatamento. Nenhum de nós, talvez eu esteja ainda vivo, quem sabe, a menina mais nova que está aqui são esses casalzinhos gêmeos. Quem sabe ao soar da trombeta, da voz do arcanjo, eles estão vivos para ver o clarão do Senhor nos ares, eles sendo transformados num piscar de olho e sendo levados. Talvez eu não alcance isso. Eu digo que está muito perto, mas talvez não. Talvez vai demorar mais 10 anos, 15 anos, 20 anos.
E eu não vou lamentar viver até lá para ver o arrebatamento, mas esse casalzinho aqui vai vir. E sabe o que vai acontecer? Não subirão sem que os outros ressuscitem primeiro. É dada a ordem. Há uma ordem para a ressurreição dos mortos. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém, gente? Adão, se você comer daquela fruta, certamente morrerá. E Adão comeu, e a morte veio e passou a todos os homens. Um homem pecou, e a morte veio por ele e atingiu todos os homens. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou, e nós temos vida, e vida com abundância nele. A vida veio por um homem chamado Jesus Cristo. Você tem que crer nisso, você tem que aceitar isso. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? O pecado de Adão atingiu a todos os seres humanos, mas em Cristo nós somos vivificados. Mas Paulo disse: cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Nós sabemos que todo ser humano vai ressuscitar. Todos. O pecador tem que entender que a morte não termina, não faz ele terminar o ciclo dele. Porque ele é alma, ele é um espírito. Isso é uma tricotomia, vou passar para você de novo. O homem é um espírito que possui uma alma, que é a sede dos sentimentos. A alma possui 5 sentidos. A alma está aliada com o homem, que é o espírito. E o espírito e a alma habitam um invólucro chamado corpo, ou seja, carne, charque. Espírito, alma, corpo. O corpo volte ao pó que era, o espírito volte a Deus que o deu. Então o pecador não pensa que morreu, acabou tudo, ou eu não vou prestar conta de nada, a vida é essa mesma aqui, eu tenho que gozar a vida enquanto eu posso, e eu vou gozar a minha vida, eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Mas na segunda ressurreição, o pecador vai levantar para prestar conta de todos os seus atos. Haverá a ressurreição, tanto para o justo, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que não são de Cristo ressuscitarão depois. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Pense, quando Jesus matar a morte, e eu quero explicar isso de uma forma para você entender. A morte nunca morre, mas o Senhor vai aniquilar a morte.
Porque significa o que, pastor? Que o pecador morrerá eternamente, morrendo e morrendo sem nunca morrer. Eu falei um versículo de Apocalipse domingo que passou, que é as ferroadas daqueles demônios que se levantarão do abismo será tão doída, mas Deus disse para aqueles demônios: não tirem a vida deles. Eles serão ferroados, atormentados, mas não morrerão. E os homens clamavam aos montes: montes, caiam sobre nós. Porque a dor era tão intensa, eles desejavam morrer, porque morrer é cessar de sentir. A alma sai do corpo, e então não tem mais o sentido. Amém, gente? Não tem mais. O espírito sai do corpo, a alma sai do corpo, e o corpo sem espírito e sem alma não sente nada. Nada. É isso que Paulo está querendo explicar aqui, quando ele diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando o Senhor colocar debaixo dos seus pés todo o império de Satanás e vencer todo o reino das trevas, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força do maligno, o último inimigo será a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas e estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. A explicação é lógica. Deus não está sujeito ao dominador. Deus dá ordem para que ele domine todas as coisas. E Paulo teve o capricho de explicar aos coríntios todas as coisas, menos aquele que sujeitou. Amém, gente? Deus nunca vai ser sujeito a nada, porque Ele está em Cristo, sujeitando a Ele todas as coisas. No estudo que eu dou, eu falo que até os demônios que sobem do abismo são agentes de Deus. Até o Satanás, não vou chamar de Lúcifer, porque isso é uma tradução romana. Quando cai do céu, quando se rebela, quando se torna aquele anjo rebelde, foi Deus quem fez isso acontecer. Ah, pastor, foi. Diga comigo: permissão divina. Não preciso explicar mais nada. O cara quer ser, Deus permite ser. O cara pergunta e questiona Deus, Deus explica. Mas quando ele deixa Deus de lado e tenta ser o que não pode ser, Deus, em sua onisciência, diz: ele vai ser o que ele quer ser, e eu vou permitir que ele seja o que ele quer ser, e depois eu vou usá-lo para o meu juízo. Ei, crente, demônios, Satanás, anjos caídos, são chicote na mão de Deus para o açoite dos ímpios e das almas penadas, que padecerão debaixo da justiça do Eterno. O chicote é esse. Você entendeu o que eu quero ensinar aqui hoje? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ah, meu Deus, eu vou pular isso aqui. Porque isso já é uma doutrina aqui dos anabatistas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas quando Paulo cita esse batismo que não pode acontecer, é uma heresia. Ele está citando o quê? Vocês não creem na ressurreição de Jesus Cristo, por que então vocês batizam pelos mortos?
Os fariseus batizavam os vivos pelos mortos. O irmão fulano morreu. O irmão fulano vai ser batizado por ele. Ele não teve tempo de ser batizado. E a Bíblia diz: aquele que crê e... Amém, gente? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas alguém morreu sem ser batizado. Então alguém tem que ser batizado no lugar daquele que morreu sem ser batizado. E Paulo disse: vocês são saduceus, vocês não acreditam na ressurreição, e porque se batizam então pelos que morreram, na esperança de que eles ressuscitem, mas vocês negam a ressurreição. Bem, eu tinha que falar isso, porque esse é o sentido dessa palavra, amém, gente? Não tem outro sentido aqui. Quando, de outra maneira, verso 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? É um questionamento. Você não crê na ressurreição, então por que se batiza pelos que morreram? Sem o batismo, para aqueles que não são? E vocês estão dizendo para mim, hipocritamente, que vocês creem na ressurreição. Essa turma chama-se saduceus. Amém, gente? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, eu me aproveito. Quem me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Então comamos e bebamos e amanhã morreremos. Eu não creio na ressurreição dos mortos, então eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não vou prestar conta de nada. Vejam se me esquecem. Eu não creio na ressurreição. E se eu não creio na ressurreição, eu não tenho conta a prestar a ninguém. Morreu, acabou. Paulo disse: seria em vão, eu combati as bestas feras. Bestas feras aqui que Paulo está citando são hereges, endemoniados, que como bestas atacavam o apóstolo. Bestas feras que vigiavam passo a passo o apóstolo Paulo, para achar nele falhas e para levá-lo ao tribunal. E muitas vezes o açoitaram por falhas que acharam nele. Não criam em Jesus, então bateram e mataram Jesus. Os fariseus viviam perdendo Cristo palmo a palmo, procurando falhas para detonar com Jesus. Paulo disse: eu combati entre as feras lá em Éfeso, as bestas lá em Éfeso. Calma, eu já estou terminando. Olha o que diz a Bíblia aqui. Não vos enganeis. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Os fariseus conversavam com o outro e diziam: eles estão mentindo, Jesus não ressuscitou. Os soldados disseram: roubaram o corpo. Herodes mandou pagar. Os fariseus mandaram pagar os guardas para dizer: levaram o corpo, mas ele não ressuscitou. Conversavam entre eles: ei, olhem para mim. E por causa da conversa, muitos deixaram de crer em Jesus. Irmãos, basta uma falha num amigo seu para que você deixe de ser amigo dele. Basta alguém falar algo de você para outras pessoas que são seus amigos, eles já diminuirão
amizade contigo. O que eu quero dizer, pastor? Só isso que está escrito aqui. Não vos enganeis. As más conversações corrompem. Os bons o quê? Os bons. Você está acostumado a crer em Jesus, mas alguém pode, numa má conversação, tirar isso de você. Você está firme numa igreja, mas a conversa que há entre vocês pode afastar alguns do corpo. Deus nunca foi culpado de nada, em nossas fraquezas, em nada. Ele nos ama do jeito que somos e está pronto para nos redimir a todo momento que nós retratamos nossas falhas com Ele. E eu ainda digo mais, não é vergonha reconhecer o erro e pedir perdão. Não é vergonha, é virtude. Depois vem o próximo versículo, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas, onde eu estou, gente? Estou perdido aqui. 76, perdido. Desculpe aí. Mas foi bom. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Você quer ressuscitar, você tem que primeiro morrer. Não há ressurreição sem morte. Pastor, mas é aqueles que não morreram e nem foram sepultados para levantar da sepultura. Olhem para mim. Eles morreram assim, ó. Eu queria ter um olho bem grande para piscar agora. Assim, ó. É assim, você nem sentirá que morreu. Serão transformados, está bem, Tessalonicenses, num piscar de olho. Quem lembra disso? Os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olho e serão levados para o céu, junto com os ressurretos. Significa que nós, por fração de segundos, por milésimo de segundo, num piscar de olho, passaremos por uma morte repentina. Entra em pauta a lição que eu dei no domingo, falando que Deus não conta tempo conosco, mas conta-se anos-luz. Isso. Foi. Ressurretos. Transformados. Sabe por que eu parei para dar essa lição dessa forma? Porque eu vejo em Deus algo tão magnificentíssimo, de que mesmo que nós estejamos vivos no dia do arrebatamento, não subiremos nessa carne, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso é que seremos transformados, e essa transformação é a morte repentina no piscar de olho. Você entendeu isso? Onde é que eu estou? Quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas os simples grãos, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe um corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Eu vou parar. Você não planta mandioca. Você planta um pedaço do galho do pé de mandioca chamado maniva. Quem lembra disso? Santana Prensa. Você corta um pau. Aquele pé de mandioca, um pau que você cortou, chama-se maniva. Guarda esse nome. E você enterra aquela maniva na cova. E aquela maniva sai em brotos e crescem, e aquela raiz transforma-se em mandioca.
Mas o que você plantou? Mandioca. Você plantou maná. Amém, gente? Você planta um grão de milho. Nasce uma espiga? Não. Nasce um pé de milho. E depois ele dá as espigas. Você tem milhares de grãos. Em 3, 4 espigas enormes. Nós somos semeados em corrupção, mas Deus nos dá um corpo incorruptível. E eu termino aqui. Ressuscitaremos com um corpo incorruptível e glorioso para estar eternamente com o Senhor. Um corpo que viajará à velocidade da luz. Anos 12. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que nós reinaremos aqui na terra. Sim. É normal para isso. 1000 anos é com Jesus aqui. E a remissão de Israel é com Jesus aqui. Depois dos 1000 anos, diga comigo, depois dos 1000 anos, entraremos na eternidade. E sabe o que significa isso? Esse corpo glorificado que nós teremos, mesmo nesse reinado de 1000 anos, nós, depois dos 1000 anos com Jesus, teremos capacidade de ir ao céu, à presença do Pai, e voltarmos no piscar de olho. Como, pastor? Eu tenho que pregar sobre a mensagem de Filipe, e depois que batizou o eunuco, ele foi achado em Azoto. Sabe o que é isso? Ele se teletransportou. Amém, gente? Não foi como Elias, que o rei descia correndo a Acabe na sua carruagem, e o Espírito Santo tomou Elias, e Elias correu mais do que os carros e cavaleiros de Acabe. Foi como se passasse com um raio. Chegou lá na cidade. Sabe o que é isso? Poder do Espírito no corpo glorificado. Amém? Seremos semelhantes ao Senhor. Crente, você não perde nada por vir aqui num culto como esse, que quase ninguém gosta de estar. Mas eu creio que eu tenho procurado ensinar o melhor para você. Guarda isso. Você vai ter o corpo glorificado. Você pensa que esse capo velho vai estar com Jesus? Com essa cabeça branca, com essa barriga crescida? Não. Olhe para mim aqui, a última palavra para você. Jesus morreu porque tinha quantos anos? 33. 33. Nós ressuscitaremos na medida 33. Eu não vou assustar aqui. Você nunca me conheceu quando eu tinha 33 anos, a me conhecer na ressurreição. O corpo glorificado, nesta mesma aparência, não, na aparência de um jovem de 33 anos, porque seremos semelhantes a Cristo. Amém, gente? Você entende isso? Pastor, que legal. Então não tem problema eu ficar velho? Não tem problema. Você é de Jesus.